O sistema endócrino é o sistema responsável, né, pela coordenação do funcionamento do nosso corpo. Nosso corpo ele funciona graças à atividade tanto do sistema endócrino como do sistema nervoso. Em conjunto, eles são chamados de sistemas de controle, ou também chamados de sistema de coordenação. Falar sobre sistema endócrino, tá, pessoal, nada mais é do que falar para vocês sobre as principais glândulas que produzem hormônio no corpo da gente, tá? Principais glândulas produtoras de hormônios. Aqui a gente trouxe para vocês, nesse primeiro slide, uma definição de hormônio, né? O que seriam os hormônios, ó? Os hormônios são substâncias químicas, compostos orgânicos, tá, gente? Lipídios, como por exemplo esteroides, vou dar aqui um exemplo, ó, testosterona. Podem ser proteínas, como é o exemplo da insulina. Pode ser um hormônio derivado de aminoácido, ó, como é o caso do T3, do T4. São hormônios derivados da tirosina. Então a gente tem o primeiro slide mostrando para vocês que nem todo hormônio tem a mesma natureza orgânica, né? Nem todo hormônio é o mesmo tipo de substância. Alguns são lipídicos, outros são proteicos, outros são derivados de aminoácidos. Os hormônios não existem somente em seres humanos, tá, gente? Plantas também têm hormônios. Artrópodes também apresentam hormônio em sua estrutura, mas o que importa pra gente são os hormônios humanos, tá? Esses hormônios humanos são os que têm mais chance de cair numa prova. E, pessoal, essas substâncias químicas, que são os hormônios, são liberadas no nosso sangue, ó. O sangue é responsável por transportar os hormônios no nosso corpo, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer um exame para detectar os níveis hormonais do seu corpo, você vai coletar sangue. Os hormônios são produzidos por glândulas endócrinas ou pela parte endócrina da glândula, que a gente classifica como uma glândula mista, né? Então, vão ser sempre liberados no sangue, é por isso que as glândulas produtoras de hormônio, elas podem estar distantes do local onde o hormônio vai atuar. É muito comum, tá, gente, a gente ouvir esses termos aqui, ó, feedback positivo, feedback negativo, para fazer referência à atuação dos hormônios, né? Essas substâncias produzidas por glândulas no nosso corpo vão estimular ou inibir alguma coisa no corpo da gente. Lembra do hormônio chamado de FSH? Esse hormônio FSH, ele apresenta um feedback positivo com relação a um outro hormônio chamado de estrógeno. O feedback é positivo, ó. Quando o FSH é produzido, ele estimula a produção de estrógeno. Agora, olha um exemplo de feedback negativo, ó. Quando o estrógeno aumenta em quantidade, ele inibe a produção de FSH. Então aí a gente tem um bom exemplo de feedback positivo e feedback negativo, né? Tá bom? Essa imagem aqui, pessoal, eu tirei do livro da editora Saraiva, né? Dos autores César e Cesar. Ele disponibiliza algumas imagens aí para poder a gente trabalhar nas nossas aulas. E aqui a gente tem, ó, pessoal, na cabeça da gente, ó, a gente tem duas glândulas, ó, hipófise, também chamada de pituitária, e epífise, que é até mais conhecida como pineal. É um outro termo que a gente usa para fazer referência à epífise, tá? No pescoço da gente, ó, tireoide e paratireoide são glândulas diferentes, né? Estão localizadas no nosso pescoço. Aqui a gente tem o pâncreas, ó, que é uma glândula mista famosa. A gente já até citou para vocês a função do pâncreas no nosso sistema digestivo. E agora a gente vai associar a função do pâncreas com relação à produção hormonal, tá? Aqui a gente tem uma glândula, duas glândulas, né, localizadas acima dos rins, as suprarrenais, ó, uma de um lado, outra do outro, ó. Essa suprarrenal, gente, ela também pode ser chamada de adrenal, ó. Então são as suprarrenais ou adrenais. E, pessoal, aí a gente tem a representação do testículo, né, que é a gônada masculina, e do lado direito aí da tela de vocês, o ovário, que corresponde à gônada feminina. Eu não acho, gente, o sistema endócrino um assunto muito difícil. Porém, a maior dificuldade que o aluno tem é pela grande quantidade de hormônios. Não é difícil entender o que o hormônio faz, entendeu? Não é difícil entender o mecanismo de ação hormonal. Mas fica um pouquinho mais difícil o conteúdo, gente, porque são muitas glândulas e são muitos hormônios. Isso termina trazendo um pouco mais de dificuldade ao aluno. Vamos começar falando a respeito de hipófise. A hipófise, pessoal, que é essa primeira aqui, ó.
A hipófise, que é a primeira glândula que a gente vai citar aqui para vocês,